Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à nossa reflexão diária de hoje, 17 de janeiro, segunda-feira, dia de Santo Antão. Santo Antão, nascido no ano de 251, morreu com idade bastante avançada no ano de 356. Muito jovem, abraçou a vida monástica e ascética. O deserto foi para ele um novo êxodo, lugar de provação e de luta, de serviço e de entrega a Deus pela oração, contemplação e trabalho. Iniciou um novo estilo de vida monástica por meio da vida em comunidade, pela oração e a caridade fraterna. Acompanhou os cristãos em suas dificuldades e os animou na perseguição. Os santos nos motivam a amar a Deus nos irmãos e irmãs. O evangelho de hoje é o evangelho de Marcos, capítulo 2, de versículos do 18 ao 22. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum quando o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo pode repuxar o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. A resposta de Jesus, ele utiliza aqui uma analogia no sentido de que aquilo que é novo deve ser apresentado a coisas novas, a pessoas novas. No sentido do vinho novo para odres novos. Porque senão uma mensagem nova numa cultura antiga pode criar atritos, um vinho novo em odres velhos. É interessante observarmos que Jesus, ele vem como que se reformulasse a lei judaica. Por quê? Porque a lei judaica foi deturpada através da interpretação dos mestres da lei dos fariseus. Dou o exemplo clássico, o sábado. O sábado nasce para a proteção daqueles homens e mulheres trabalhadores que não tinham descanso, não tinham um dia de folga. Eles tinham que trabalhar de domingo a domingo, das 6 da manhã às 6 da tarde. Então, a lei do sábado é criada como um veículo de proteção para essas pessoas. Outra lei que foi criada também como proteção foi a lei do adultério, a lei do divórcio. Foi o quê? Ela foi criada para proteger as mulheres que eram despedidas pelos seus maridos e depois, quando elas encontravam um novo parceiro, esses antigos maridos as denunciavam porque elas não estavam divorciadas dos seus primeiros maridos. E aí elas acabavam muitas vezes morrendo apedrejadas. E o que acontecia com os primeiros maridos? Eles ficavam livres de qualquer dano, ou de qualquer ócio, de qualquer ofício, de qualquer coisa, né? Não tinha responsabilidade nenhuma mais com a falecida. Portanto, há leis que foram criadas no intuito de proteger e que com o tempo foram deturpadas pela interpretação. Por exemplo, o próprio sábado. No sábado, depois de várias interpretações utilizadas pelos fariseus, eles chegaram ao cúmulo de que uma pessoa só poderia dar 39 passos em dia de sábado. Se ela desse o 40º, ela estava impura e no domingo, primeiro dia da semana, ela era obrigada a ir no templo oferecer sacrifícios. Ora, vocês imaginam uma pessoa que é pobre, e que tem que fazer alguma coisa no dia de sábado, ela não pode fazer nada, porque o pior de tudo, ela não teria condições de ir no domingo no templo oferecer sacrifício porque ela não tinha dinheiro, então ela ia continuar impura. Então, nesse aspecto, a lei, a interpretação da lei, ela era muito injusta, porque ela beneficiava aqueles que tinham acesso a dinheiro. Aqueles que não tinham dinheiro, eles muitas vezes acabavam sendo discriminados ou até mesmo excluídos da vida social, porque eles eram vistos como pessoas que não seguiam a lei, eram vistos como pecadores.
Portanto, a mensagem cristã, a mensagem de Jesus, no primeiro momento, é quase uma reformulação do judaísmo. Na verdade, o que Jesus intuía era levar novamente o povo à lei original. Lembremos que a lei original, que é o Decálogo, são 10 mandamentos, e algumas outras prescrições, que se tornaram, com o passar dos séculos, 636 mandamentos e prescrições. Era muita coisa. O povo não dava conta de cumprir isso. Daí que nasceu a expressão que um justo peca 7 vezes ao dia. E o que é um justo? Um homem que segue a lei. Se um homem que segue a lei peca 7 vezes ao dia, imagina aquele que não consegue guardar os 636 mandamentos na cabeça. Pecava muito, muito, muito mais. Portanto, o que Jesus apresenta é uma mensagem que vai ser centralizada num único mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que a partir do momento que o mandamento do amor é vivenciado, todos os outros mandamentos estão implícitos nele. Aquele que ama não prejudica o outro. Aquele que ama não causa nenhum tipo de dano ao outro. Portanto, aquele que vive o mandamento do amor, vive toda a lei de Deus. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau!